Olá, nono ano, estamos aqui na nossa aula de produção textual. Na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que estava na agenda da semana passada e nós iremos ver o que pede o nosso material de produção textual. Lembrando que a gente está finalizando o nosso material, né? Então, a proposta de produção vai ser a nossa última nota, finalizando aí a nossa quarta etapa, ok? Então, a gente vai corrigir agora a atividade e vamos ver o que vai ter de proposta para a nossa aula de hoje, ok? Então, gente, na unidade 9, capítulo 3, nós estamos estudando a ficção científica, né? Esse gênero narrativo que trabalha com a ficção, só que essa ficção, ela vai nos trazer e pensar um pouco sobre a ciência, né? A ciência, ela vai ser a ferramenta principal aqui nessas narrativas, né? Em que se passam em mundos onde a ciência e a tecnologia se encontram em estágios mais avançados, mundos paralelos, planetas distantes, ambientes futurísticos ou realidades alternativas, porque a gente vai viver em outros mundos com outros seres, né? A ciência é um elemento importante nessas histórias, né? Visto que os eventos vão acontecer por meio do desenvolver dessa ciência, dessa tecnologia, ok? Então, a gente vai ter os elementos da narrativa como personagens, tempo, espaço, enredo, né? Os diálogos, tudo envolvendo essa parte do texto, certo? Então, essa ficção científica, ela tem como marca inicial Frankenstein, né? A gente já viu o desenvolver de toda essa história, né? Este personagem que foi montado dentro de um laboratório, né? Então a ciência vai ajudar nisso aí. O tio mostrou a vocês, né? Dentro da ficção científica, os outros elementos que a gente vai ter, alienígenas, as armas a laser, a computação e tudo mais, ok? Então a gente vai ler agora um conto de ficção, né? A Equação. Há quem acredita que o mundo é governado secretamente por um comitê de banqueiros, que todos os presidentes, reis e ministros são parte de uma grande farsa, peões e marionetes de um grupo de financistas que se reúnem uma vez ao ano ou sempre que necessário em um abrigo nuclear secreto, escavado por debaixo de um cofre forte de um banco suíço, certo? Também há quem diga que nesse cofre forte está guardado outros templários, o elixir da vida eterna, a pedra filosofal, os ovos do monstro do Lago Ness, o do último dinossauro morto em 1919 e outros tesouros que eles não querem que nós tenhamos. O único protótipo funcional de um motor automóvel movido a ar, a cura do câncer, sabor framboesa, o roteador nuclear 100% seguro, o teletransporte, o chocolate emagrecedor, o computador que raciocina e dobra espacial. As pessoas que creem na existência desses imperadores secretos, desses gnomos de Zurique, como às vezes são chamados, estão certas, mas não tão certas quanto pensam. O cofre forte e seu conteúdo existe. Bunker existe e fica, sim, em Zurique. Mas não é um comitê que governa o mundo. Quem governa o mundo é o prisioneiro deles. Esse prisioneiro é um matemático e passa seus dias há mais anos do que ele próprio se importaria a contar, numa sala de 5 metros quadrados por 7 metros de altura, atrás de um fundo falso cofre forte. Nesta sala há uma mesa, uma cadeira, uma moringa de água, lápis e cadernos. O prisioneiro sabe tudo sobre computadores, mas prefere não usá-los. Ele foi preso por um gênio e por ser um tolo. É engraçado isso, a frequência com que essas duas coisas andam juntas. Em 1949, o prisioneiro, que na época ainda era um homem livre, descobriu que certos conjuntos de equações poderiam prever com precisão o comportamento de sistemas que até então eram considerados aleatórios. Quando veio a público, 20 anos depois, essa descoberta foi batizada por teoria do caos. O homem responsável por revelá-la ao mundo, né, outro homem não prisioneiro, ele já estava preso na época.
havia feito sua descoberta ao estudar os ventos e as atmosferas. Seu primeiro conjunto de equações descrevia com precisão o comportamento de um velho moinho de água. Já o primeiro conjunto de equações do prisioneiro, elaborado 20 anos antes, descrevia nos mínimos detalhes o comportamento do mercado de ações. Logo que perceberam isso, os gnomos, que já existiam na época, o elixir da vida eterna, afinal surgiu no século XVI. Trataram de aprisioná-lo e de suas equações para melhor governar o mundo. Mas, poucos meses depois, as equações pararam de funcionar. Elas não previam mais as altas e as baixas do mercado, tornaram-se inúteis. Enfurecidos, os gnomos voltaram-se contra seu prisioneiro. Na época, ele ainda era jovem e tinha medo. Nem sabia que era prisioneiro, pois sua cela de então, a suíte imperial de um grande hotel de Berna, tinha um terraço aberto. Assustado, o prisioneiro voltou a trabalhar nas equações e descobriu onde estava a interferência na própria existência da equação. O sistema, ele explicou, era muito sensível às condições iniciais da operação. Mesmo uma diferença na sétima e oitava casa decimal poderia fazer uma diferença enorme. Ao criar a equação, o prisioneiro havia alterado essas condições. A fórmula, afinal, descrevia o mercado de capitais, tal como era antes que a equação passe a existir. Uma nova equação poderia ser criada? Sim, mas ela só seria descrever o funcionamento do mercado sobre os efeitos da equação anterior e, portanto, deixaria de ser útil dentro de algum tempo. Segundo o prisioneiro, a validade máxima de qualquer uma das fórmulas sobre as bolsas e mercados seria 8 meses. Foi então que os gnomos decidiram salvá-lo para o cofre forte, onde desde então vem criando equações para corrigir as equações sem pausa e sem descanso. Então, gente, a gente tem um texto, né? Campo Total e outros contos de ficção científica. Então, vamos aqui à nossa atividade. Primeira questão. Escreva de maneira resumida do que se trata o enredo do conto. A história de um matemático que se encontra no prisioneiro em Zurique por ter elaborado um conjunto de equações que descrevia nos mínimos detalhes o comportamento do mercado financeiro. Quando perceberam isso, os imperadores o prenderam para extrair benefícios da sua descoberta para governar o mundo. No caso, a equação falhou, mas logo o matemático descobriu a forma de fazer e refazer e formar que fosse eficiente para alguns meses, ok? Depois ele segue da seguinte questão. No início da operação, o prisioneiro tinha consciência de que era um prisioneiro? Não. Ele não tinha consciência, pois vivia em uma suíte imperial de um grande hotel em Berna. Este suíte possui um terraço aberto que provavelmente ocasionava uma sensação de liberdade ao prisioneiro. Terceira questão. Por que o prisioneiro foi levado para o suíte, para a salinha apertada do cofre forte? Porque a primeira equação mostrou ineficiente depois de algum tempo, mas o matemático descobriu outra fórmula que seria feita com base na primeira e duraria alguns meses. Então, os gnomos resolveram levá-lo para o cofre. E a quarta questão. No conto, o narrador afirma que o matemático foi preso por um gênio e um tolo. Por que ele afirma isso? Ele era gênio por ter descoberto uma fórmula. E um tolo porque preso não tinha consciência de sua condição. Ou seja, ele era tolo porque ele estava preso, né? E se mantinha nisso. Quinta questão. Dos tesouros escondidos, quais os gnomos não queriam que a humanidade tivesse acesso? Quais você considera que um dia possa fazer parte da realidade? Hein? A gente viu aqui no texto que esse cara, ele descobriu, né? Aqui, o elixir da vida, né? A gente viu que as descobertas aqui são muito grandes. Tudo que a gente está precisando no mundo, né? De uma forma geral. O único protótipo funcional do motor automóvel movida a cura do câncer, sabor framboesa, o roteador nuclear de 100% seguro, o teletransporte, o chocolate emagrecedor, o computador que raciocina e a dobra espacial.
né? Então, são esses elementos, qual é deles que vocês acham, né? Aí, que poderia ser um dia fazer parte da nossa realidade. Então, a resposta é uma resposta pessoal. Qual que você vai escolher? Hein? Com base nisso, nós temos aqui a nossa proposta de produção. E vamos ver ela, né? Esse texto, gente, aqui vocês vão escrevê-lo, certo? Colocar lá no caderno de vocês, vão tirar a foto e vão enviar para o e-mail da turma, certo? Essa aqui vai ser um texto valendo para a nossa quarta nota. Sua tarefa agora é escrever um conto de ficção científica em que exista uma das descobertas apresentadas no texto. Você vai escolher o elixir da vida eterna, o carro movido a ar, a cura do câncer, o roteador nuclear 100% seguro, o teletransporte, o chocolate vencedor, o computador que raciocina ou dobra espacial. Sua história deverá explicar como a descoberta afetou a vida das pessoas e como delas passou a funcionar depois disso. Né? Então, você vai dizer como foi que chegou a descoberta disso tudo. Você vai escolher um deles para você, o que você acha importante. Vai escrever o texto de vocês e você vai dizer como foi que a vida passou a funcionar depois dessa descoberta, certo? Crie personagens, desenvolva um enredo, descreva o espaço da narrativa e não esqueça de criar um título para a sua história, né? Então, você vai criar esse conto de ficção, lembrando que você tem que escrever sobre uma dessas temáticas, uma dessas descobertas, coloca lá no teu caderno, faz o cabeçalho com os dados, colégio, o número de nome de vocês, número, disciplina e o nome do professor, bota o título, cria um título para o texto, tenham cuidado com os parágrafos, as margens, certo? E deixa tudo lá no caderno, no mínimo 20 linhas, caneta azul ou preta, certo? Então, no ano, essa produção, ela encerra as nossas atividades da nossa apostila, como também vai ser a nossa última atividade para o bimestre, certo? Então, é isso aí.